Fala galera, Rafael Pontes aqui com mais um vídeo para vocês. Eu vim com a parte 2 agora do vídeo onde a gente fala sobre como construir o seu portfólio, tá? Tava olhando aqui pro meu monitor, mas é aqui que eu tenho que olhar. Então, fiquem aí na parte 2, agora a gente vai trazer sobre as 10 tecnologias ali que vão aumentar... Descarregou. Então agora a gente vai trazer os 10 projetos que vão aumentar e potencializar o seu portfólio, né, na programação. Então fica aí, que agora a gente vai falar sobre os 10 projetos para back-end, tá bom? Beleza, para quem não viu, tá aqui o artigo, né, que a gente começou, eu mostrei no vídeo passado, então se você não viu ainda o vídeo passado, vou colocar aqui nos cards, tá? Então clique aí no izinho e acesse o card do vídeo passado, onde eu trago os 10 projetos front-end. Vale muito a pena. Se você é back-end, termine esse vídeo primeiro e depois clique aqui no card que vai estar passando agora e você vai ter acesso aos vídeos de front-end. Eu também trago coisas de back-end lá, tá? Então antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e deixa um like aí para que o YouTube entenda e engaje meus vídeos para outros devs que têm o mesmo interesse que você. Então não esquece aí, tá? E dúvidas, deixem nos comentários. Eu vou amar responder vocês. Vou começar aqui do começo. A Márcia Agostinho, né, criou um artigo onde ela demonstra que os projetos que realmente fazem a diferença, né, o que os recrutadores e tech leads gostam, né, de olhar ali, né, de olhar a verdade, e o que vai te destacar, né, no meio de centenas de devs ali. Então esses projetos vão te auxiliar aí, então você vai criar um portfólio com esses projetos que vão te auxiliar a se destacar no mercado ali entre centenas de desenvolvedores, tá bom? Então tá aqui o tópico, eu vou deixar na descrição também desse vídeo. São 9 páginas, obviamente que os primeiros ali de front-end eu já falei no outro vídeo. Então a gente vai agora para parte de back-end, tá bom? Beleza, chegamos aqui no back-end, então vamos lá com os 10 projetos de back-end. Então, projeto número 1, API RESTful para um e-commerce, né? Então, o que é uma API RESTful, né? API RESTful nada mais é do que um local onde você vai fazer requisições, né? Um servidor, um API, onde você vai fazer requisições utilizando protocolos HTTP no padrão RESTful, ou seja, você manda a request e você recebe uma response, tá? Então, a API REST são a base da comunicação entre front-end e back-end. Obviamente que existem outros, mas esse é o mais comum. Então, o e-commerce é um projeto complexo que envolve gerenciamento de produtos, carrinhos de compras e pagamentos. Então, esse aqui é bem complexo, bem completinho mesmo. E aí você vai construir, pode utilizar Node com Express ou Python com Django, né, que são ferramentas ali, são tecnologias que vão te ajudar a construir a sua API RESTful, implementar endpoints para CRUD de produtos, usuários, pedidos, integre com um banco de dados como Postgres, MongoDB, MariaDB, MySQL, enfim. E aí um exemplo prático para esse tipo de aplicação é criar uma API para um e-commerce que permita cadastrar e listar produtos, gerenciar carrinho de compras, processar pedidos com integração a um gateway de pagamento. E aí vale ressaltar que os gateways de pagamento pode ser PayPal, pode ser Stripe, todos possuem uma tecnologia bem legal lá, você consegue integrar sem gastar nada. Eles disponibilizam um sandbox, né, que é uma caixinha de areia onde você consegue fazer vários testes de pagamento e você não precisa desembolsar nada. Colocou aqui a documentação do Express.js. E aí vem o tópico 2, né, sistemas de autenticação com JWT e OAuth. Então, a autenticação e a autorização são essenciais em qualquer aplicação moderna. Demonstrar conhecimento em JWT, JSON Web Tokens e OAuth é um grande diferencial no mercado. Então você ali como desenvolvedor back-end você vai precisar entender esses conceitos, como gerar um token, né, JWT ou um token OAuth ali e repassar para o cliente, né, para a aplicação que vai estar utilizando ali, vai estar consumindo essa autenticação. Então tá ali, eu vou usar o Node com Passport ou Python com Flask, JWT Extended. Então esses caras aí vão gerar, né, esses tokens ali, JWT ou OAuth, e aí você consegue retornar esse token, né, na response da requisição que uma aplicação fizer. Então implemente login com redes sociais, que é o social login, também é muito importante, né, utilizando o OAuth.
que é o Google, Facebook, tem GitHub, enfim. Isso aqui é muito importante você ter esses dois tipos de experiência no seu portfólio. Desenvolva um sistema de autenticação que permite login com e-mail e senha, ou login com Google ou Facebook. Então, o gerenciamento de permissões de usuário. E aí você consegue definir lá as rotas, né? Se aquele usuário vai ter acesso, né? Aquelas permissões, vai ter acesso àquela rota. E aí você consegue criar ali middlewares que vão proteger as rotas. Aplicação número 3, microserviços para processamento de imagens. Essa aqui é um pouco mais complexa. Tá? Você vai subir um MS em alguma cloud da vida, ou simplesmente você pode deixar local aí na sua máquina usando um Docker da vida. Então, microserviços são amplamente utilizados em arquiteturas escaláveis. Um serviço de processamento de imagem é um exemplo prático e útil. Então, você pode utilizar ali Python com Flask, né, para API, ou Node com Sharp. Implemente funcionalidades como redimensionamento, compressão e conversão de formatos. Então, existem muitas ferramentas hoje gratuitas na web que fazem isso. Então, você também consegue, além disso, né, utilizar essa ferramenta ali para ganhar um trocado na internet. Você sobe em algum lugar, coloca uma publicidade ali, você vai acabar ganhando ali um dinheiro ali por acesso. Então, exemplo prático, cria um microserviço que receba uma imagem e retorne versões redimensionadas e comprimidas. Então, aqui no caso do exemplo, como é back-end, você não vai criar o front, né, que a ideia é que você crie apenas o back-end, né, o API que vai fazer toda essa conversão, mas o ideal é que um front também consuma essa aplicação. Então, dá para você unir aí o útil ao agradável, né? E quem sabe concorrer a uma vaga de full stack, né? Que é onde você faz trabalhos de front e de back-end. Próximo sistema ali, sistemas de notificação em tempo real. Então, notificações em tempo real são essenciais em aplicações como chat e redes sociais. E aí você vai construir ali usando um Node.js com Socket.io. Integre com um banco de dados para armazenar histórico de notificações, né? Então, Socket.io, se você quiser algo mais simples, você consegue utilizar ali um Firebase, né, com Real-Time Database, ou um Supabase também, que tem um Real-Time Database, ou um MongoDB também, se eu não me engano, tem um Real-Time Database dele, mas é importante também que vocês estudem ali um pouco sobre Socket.io, a forma de se comunicar, é um pouco diferente do API REST, mas é importante que você, como back-end, também domine esse conhecimento. Então, desenvolva um sistema de notificações para um app de chat, onde os usuários recebem alertas em tempo real. Importante, hein, gente? Quinto ponto, API GraphQL para um blog. Então, para quem não sabe o GraphQL, é mais fácil de você criar APIs, onde você, do lado do front, você consegue consumir essa API passando regras ali específicas do GraphQL. O GraphQL é uma alternativa moderna para o REST, permitindo consultas mais eficientes e flexíveis. Por que é mais eficientes e mais flexíveis? Né? Porque a consulta sendo feita do lado do front, ela acaba sendo eficiente porque ela fica sendo específica para aquela tela. Então, você consegue, numa tela, eu quero esses itens, eu configuro, né, a minha query do GraphQL para trazer esses itens. Então, toda a parte da consulta está do lado do front-end. Não preciso de documentação, de API. Você entendendo um pouco de GraphQL, você consegue fazer essas consultas. Então, como construir? Utilize Node.js com Apollo Server ou Python com Graphene. Define esquemas para posts, comentários e usuários. Então, temos ali os esquemas também no GraphQL que dá para você consumir essas informações. Exemplo prático, cria uma API GraphQL para um blog que permita consultar posts e comentários, mutations para adicionar novos posts. E aí vem a nossa fonte, né, a documentação, Apollo Server. Esse cara aqui é um servidor que geralmente já facilita ali o seu entendimento de GraphQL requests, né? São requisições ali para esse Apollo Server. Eu nunca usei particularmente. Sexto ponto, sistema de filas com RabbitMQ ou Kafka. Então esse aqui também é um ponto muito importante para quem é do back-end. Todo back-end precisa conhecer o conceito de filas, onde o primeiro que chega é o primeiro que sai. Então requisições geralmente vão cair em filas, geralmente quando é muita requisição que demanda ali um certo tempo de processamento, você vai utilizar filas ali para não forçar, não ocupar o consumo da sua máquina ali, do seu servidor. Então, sistemas de filas são essenciais para processamentos assíncronos e escaláveis, né? E escalabilidade.
Então, como construir? Utilize RabbitMQ ou Apache Kafka. Implemente um worker para processar tarefas em segundo plano. Eu utilizei isso aqui no Lifa. Para quem não sabe, Lifa é minha startup, onde eu estou desenvolvendo uma plataforma de assinaturas para criadores de conteúdo. E lá, o criador de conteúdo vai subir os vídeos, né? Eu não processo o vídeo em tempo real. Eu, primeiramente, armazeno esse vídeo em uma fila. E aí eu criei um worker para ler essa fila, né? Se eu tiver vídeos pendentes ali naquela fila, ele vai trazer o vídeo, vai processar, vai salvar no storage e devolver um webhook para minha API. Então, é muito importante você fazer isso aqui também. É muito importante também você utilizar sistema de filas ali para tombamentos de bases enormes. Então, é importante você ter esse conhecimento aqui. Imagina aí uma base com 500 terabytes de informações, onde você precisa tombar essa base, né? Converter essas informações para uma segunda base de dados. E aí, você, em vez de você deixar o seu servidor processando e ele vai ficar lento, né? Pelo fato de estar processando esse grande volume de dados, você consegue criar ali umas filas, né? De execuções de dados ali durante um certo período de tempo. Você pode agendar para que essas filas sejam processadas somente nos finais de semana ou em horário de baixo pico. Então é muito importante aí você ter domínio desses tipos de tecnologias. Sétima aplicação, aplicações com Docker e Kubernetes. Esse aqui é o xodó hoje em dia do mercado, então você precisa entender muito sobre sistemas dockerizados e kubernetizados, se é que existe, se é que existem essas palavras, né? Então, por que é valorizado? Conhecimentos em containerização e orquestração é altamente valorizado em ambientes de produção. Então, como construir? Utilize o Docker. Docker é grátis, você consegue usar na sua máquina para containerizar sua aplicação. Implemente um cluster com Kubernetes para orquestrar. Então, é importante vocês também terem esse tipo de conhecimento. Eu conheço pouco, eu confesso, eu conheço mais sobre o Docker. O Kubernetes está na minha lista de aprendizado, eu ainda não domino essa tecnologia e esse conhecimento. Mas já está na minha lista, eu vou estudar para melhorar e aperfeiçoar ainda mais o meu conhecimento. Então, exemplo prático, containerize um API REST e implante em um cluster Kubernetes. Então, isso aqui é muito interessante. Temos aqui um guia, né? Get Started with Kubernetes. Eu já vou deixar salvo aqui para mim estudar posteriormente. Já vale a dica aqui. Então, temos aqui vários tópicos aqui, tasks, tutoriais, referências, contribuições, que vão ajudar você e auxiliar vocês no entendimento de Kubernetes. Oitavo sistema, né? Sistemas de recomendação com Machine Learning. Esse aqui eu acho que vai utilizar um algoritmo bem simples do Machine Learning, né? Que é a de recomendação, que já existe há muito tempo, desde a origem do Facebook ali. Eu lembro que eles já utilizavam esse algoritmo de recomendação com Machine Learning ali no Facebook, lá nos primórdios, né? Na V1. E isso é bem comum hoje em dia, né? Então recomenda produtos em um e-commerce, recomendação de posts no Instagram, recomendação de vídeos no YouTube. Então tudo isso aí é recomendação, é o Machine Learning que aprende ali o seu interesse e recomenda mais conteúdos para vocês, né? Então são sistemas de recomendações, são usados em e-commerce e plataformas de streaming, como eu já falei, né? E como construir, utilize Python com e Scikit-learn ou TensorFlow. TensorFlow é bem conhecido, eu não conheço nenhum dos dois, mas TensorFlow eu já ouvi falar. Implemente um algoritmo de recomendação baseado em colaboração ou conteúdo. Então, exemplo prático, desenvolva um sistema de recomendação para uma loja online, sugerindo produtos com base no histórico de compras. E aí, ela disponibilizou aqui também um artigo, né? Introduction to Recommendation Systems. Próximo tópico, nona aplicação, API para análise de dados em tempo real. Por que é valorizado? Então, se você demonstra ali, né, análise de dados em tempo real é crucial para aplicações financeiras e de monitoramento. Então, você ter essa skill e quiser trabalhar no mercado de fintechs é muito interessante. E aí você demonstra, né, esse tipo de conteúdo, esse tipo de conhecimento numa entrevista vai facilitar muito. Você vai avançar muito ali as posições ali para sua contratação. Então, como construir? Utilize Node.js com Socket.io e Python com Pandas. Então, você tem aí ferramentas que podem estar te auxiliando a construir, né, essa análise de dados em tempo real.
Integre com um banco de dados como o InfluxDB, não conheço também, mas fica aí a dica. E exemplo prático, crie uma API que colete e analise dados de sensores em tempo real, gerando alertas para anomalias. Aí colocou aqui a documentação do InfluxDB, mais um exemplo aí, mais um ponto interessante para o seu aprendizado. E aí o último projeto, né? Projeto com Serverless Architecture. Serverless é uma tendência crescente para aplicações escaláveis e de baixo custo. Como construir? Utilize a AWS Lambda ou Google Cloud Functions, né? Então a gente já está falando aqui de clouds que vão estar facilitando o seu entendimento ali com as clouds da vida. Integre com outros serviços como API Gateway e DynamoDB. E aí o exemplo prático, desenvolva uma função serverless que processe uploads de arquivos e armazene em um bucket S3. Então, geralmente, os Lambdas ou Cloud Functions possuem um nível de processamento inferior a uma VPN, tá? Mas isso aqui é importante saber que para você conseguir subir coisas nesses recursos ali, precisam ser coisas simples, tá? Não pode ser muito complexas. Então, o simplesmente fato de você estar utilizando esses recursos para processar uploads de arquivos e armazenar em buckets S3 já facilita. Para mim, eu já tentei, tá? Mas como eu utilizo o FFmpeg, se eu não me engano, a Lambda ela não permite eu instalar, né, o FFmpeg, mas o Google Cloud Functions sim. Então a gente tem hoje em dia, né, desenvolvido até pelo meu sócio, o Erley, foi implementado num Google Cloud Functions. Então a gente já tem isso hoje, onde é feito o processamento dos vídeos e a gente salva em um bucket S3. Então, isso aqui já foi também implementado no nosso projeto, uma coisa simples ali que ajuda você no dia a dia e prova para as empresas que você detém desse tipo de conhecimento, tá? Então é isso. O artigo também vai ficar aí na descrição. Então você pode estar acessando todo esse artigo. Eu vou colocar aqui a publicação da Márcia Augustinho na descrição do vídeo. Então você consegue aí clicar e acessar o post dela. Tá bom, gente? Então é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Confesso para vocês que meu tempo está muito corrido. A qualidade do vídeo pode ser que tenha reduzido um pouco, mas eu estou sempre aqui comprometido com vocês em trazer vídeos novos toda terça e quinta-feira, tá bom? Então eu aguardo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e deixar dúvidas, sugestões e comentários aí embaixo. Valeu, gente. Obrigado e fui!